É isso aí. Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus. Estamos de volta aí com mais um estudo aí. Amém? E como eu venho fazendo nesses vídeos meus aí, nesses últimos vídeos, fazendo agradecimentos, né? A novos inscritos aí, né? E o nome de vocês que eu falar que ainda não se inscreveram, se inscrevam aí, abençoado. Se inscreva para ajudar o nosso canal aí. Amém? Então, agradeço aqui Braulio Martins, e ele escreveu: já me inscrevi, irmão. Muito obrigado aí, meu irmão Braulio. Muito obrigado por ter se inscrito aí, né? A participação de vocês aqui é muito importante para manter o nosso canal. Amém? Não esqueça aí, abençoados, de dar também um like, que isso também é muito importante. E irmão Braulio Martins diz: moram em Salgueiro, PE, deve ser Pernambuco, né? Se não for, depois o irmão aí me conserte aí. Então, aí, graça e paz, o irmão Braulio Martins e a todos os moradores aí de Salgueiro, de Pernambuco. Graça e paz para todos vocês aí, meus irmãos. E ele diz assim: graça e paz a todos os irmãos em Cristo, graça eterna, como diz o irmão Elcio Jesus. Vamos que vamos. Isso aí, meu irmão. Vamos que vamos. Estamos juntos aí, né? Estamos juntos aí. Irmão Carlos Antônio Gomes, do canal Democracia Espiritual, irmão Elcio, irmão Orlando, irmão Geraldo, irmão Lucas Medeiro, André Pimentel, e muitos outros irmãos aí estão aí conosco aí nessa caminhada aí da graça de Deus. Amém? Irmã Rosângela Lopes, ela disse: boa noite, graça e paz, minha irmã Rosângela, né? E obrigado por você estar aí participando dessa família maravilhosa aí, dessa grande família maravilhosa da graça de Deus. Maria José Piovesan Dias, minha irmã Maria José Piovesan Dias, muito obrigado, né, pela participação da irmã aqui no canal do irmão André. E ela diz: graça e paz, irmão André, e a todos irmãos e irmãs. Graça e paz, minha irmã. Irmã aí, Roselita Moura. E saiba, irmão, que Roselita Moura é um canal, tá? É um canal. Roselita Moura. Visite lá o canal da nossa irmã Roselita Moura, tá? Visite o canal dela. É isso aí. Visite o canal dela, se inscrevam, dê seus likes, né? Ela não falou muita coisa aqui, entende? Mas tá tranquilo, tá bom? Seja bem-vinda aí, minha irmã Roselita Moura. Eu já me inscrevi no seu canal, tá? E os abençoados aí que quiserem fazer uma visita lá, a nossa irmã Roselita Moura, canal Roselita Moura. Amém? Irmã Eleni Castro tem sido fiel sempre conosco aí, sempre nas nossas lives, né? Agradeço muito a irmã Eleni Castro, muito obrigado. E para vocês que sempre perguntam aí, quando é a live do irmão André? A live do irmão André, eu procuro fazer sempre toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sábado, às vezes, são vídeos novos. Quando não dá tempo, eu boto um vídeo antigo. Mas tem a live no sábado, segunda, quarta, sexta e sábado. Segunda, quarta, sexta e sábado. Às 17 horas, meus amados. Participe da live do irmão André. Tem um chat ao vivo. Participe lá do chat ao vivo, né, da live do irmão André. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos entrar aqui ao tema de hoje. E o tema é: como sobrevivia a igreja nos tempos de Jesus, sem dízimo? Eu vou falar aqui nos tempos de Jesus e vou mostrar também nos tempos de Paulo, né? Por que esse estudo aqui, amados? Por quê?
Logo, os que gostam de refutar, vai dizer, por causa desse estudo, vai dizer que eu estou querendo aí, né? Como não tem dízimo, estou querendo aí, né, usar esse estudo para poder, né, agaranhar aí dinheiro aí. Não, não é nada disso. Esse estudo aqui nasceu, né? O irmão André elaborou esse estudo aqui, né? Com a ajuda, né? Do Espírito Santo que está em cada um de nós, que nos dá a mente de Cristo ativado, né? Ele que nos dá visão para a gente fazer esses estudos. Todos nós, pregadores da graça, né? É o Espírito Santo que nos dá visão para fazer todos esses estudos, para trazer para vocês, irmãos, esses conhecimentos, essas sabedorias aí. Então, esse estudo aqui nasceu porque o irmão André conversou com três pastores, né? E dois deles reconheceram que sim, que dízimo não pode ser pregado nos dias de hoje. Dois deles reconheceram que sim, que dízimo não pode ser pregado nos dias de hoje. Pregar dízimo no dia de hoje é antibíblico. É antibíblico. É mentira. Entendeu? É estelionato. Amém? Mas eles me fizeram uma pergunta. Irmão André, a minha igreja ela é grande, tem muita luz, então tem uma conta de luz para pagar, ela tem ar-condicionado, outro lá tem ventilador, então gasta luz, né? Gasta água, temos banheiro lá, gasta água, tem que fazer limpeza, tem que pagar aluguel. Como é que vamos fazer, né? Como que vamos fazer se nós pararmos de cobrar dízimo dos irmãos? Abençoado, uma coisa simples, a qual vocês vão entender aqui nessa palavra aqui. Saiba que graça de Deus com dízimo é meia graça de Deus. Meia graça de Deus não existe. Ou é graça de Deus ou não é graça de Deus. Igual um irmão aí que falou, sou meio preterista. Não existe meio preterista. Ou você é ou você não é. Entende? E no momento que você está pregando o dízimo, você está indo contra a palavra, indo contra a Bíblia, indo contra o Evangelho do Cristo. Então você tem que ter consciência de que você, né, está ensinando uma coisa errada para o seu povo. O povo aí que segue você nas suas igrejas aí, nas suas redes sociais. Dízimo não pode ser ensinado hoje, não pode ser cobrado hoje. Nenhum cristão tem a obrigação de pagar dízimo nos dias de hoje. Né? Nunca teve, cristão nunca teve, não nos dias de hoje. Cristão nunca teve, né? Isso era para os judeus. Então, me perguntaram aqui, como que vamos fazer para pagar o aluguel, para pagar a luz, para os gastos, né, que tem, né, nas nossas igrejas? Você que pretende aí formar um grupo aí, né? Você que está em graça, que pretende formar um grupo, né? Um grupo, porque igrejas são pessoas, então se reúnem pessoas, né? Para formar aí, alugar um ponto aí e formar, juntar a igreja nesse ponto aí, entendeu? Preste atenção nesse estudo. Preste atenção nesse estudo. Você que já tem a sua igreja, que ainda cobra o dízimo, preste atenção também nesse estudo aí. Amém? Preste atenção nesse estudo. Primeiramente, vamos ir lá atrás, e vamos ver para quem realmente eram os dízimos. Embora dois pastores aí reconheceram, né, que não é para ser pregado nos dias de hoje, que não é para cristão, mas tem pessoas que ainda não entendem aí, como um deles não entenderam. Vamos voltar lá atrás. Vamos ver o que era o dízimo, para quem era o dízimo, o porquê do dízimo, tá?
Vamos aqui em Hebreus 7, Hebreus 7, 5, 7. Vamos ver o que está escrito aqui. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, têm a ordenança de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha todos esses descendido de Abraão. Então, abençoados, aqui está falando que a ordenança de cobrar dízimo era somente dentre os filhos de Levi. Por quê? A tribo de Levi era uma tribo que Deus, Yahweh Deus, separou para ser sacerdotes. Para ser sacerdote, só poderia ser da família de Levi, da tribo de Levi. Apesar de a gente falar tribo, apesar que não existia tribo de Levi, né? Eles nunca tiveram terra, né? Nunca tiveram terras como herança dentro das tribos de Israel. A herança, né, da tribo de Levi, a gente fala tribo porque a Bíblia fala tribo, né? Mas a herança da tribo de Levi era o servir a Deus, era o trabalhar, né, na tenda e depois no templo, quando o templo foi construído por Salomão. Essa era, né, a ordenança que foi dada à tribo de Levi. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, seus filhos foram os sacerdotes, e outros descendentes da tribo de Levi foram os levitas, que trabalhavam ali também. Então, a Bíblia diz que dentre os filhos de Levi, que receberam o sacerdote, tem o mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos. Irmãos aqui significa as outras tribos. As outras tribos, são 12 tribos. Então, os levitas tinham ordenança de cobrar dízimo das outras tribos. As outras tribos tinham que juntar os seus dízimos e darem para os levitas. E os levitas levavam lá para o depósito, né, da tenda, depois o depósito do templo, entendeu? E ficava em cargo do sumo sacerdote e dos sacerdotes a ministrarem aqueles dízimos de colheitas, hortaliças, gados, né? E, enfim, não era dinheiro, era alimentos. Então, Deuteronômio 26:12 nos diz o seguinte: no terceiro ano, ano dos dízimos, as igrejas aí cobram dízimo o quê? Todo mês. Todo mês cobram dízimo do povo. Mas aqui está dizendo aqui, no terceiro ano, ano dos dízimos, 3 anos. Quando tiver acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e ou tiveres dado aos seus pastores, às suas igrejas, não. Quando tiveres dados aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam e fiquem saciados em suas cidades. Amém? Então o dízimo era para isso. Qual era o objetivo do dízimo? Enriquecer pastor? Né? Achar que eu estou dando dízimo para ser abençoado. Isso é barganha, abençoado. Isso é barganha. Eu tenho que dar meu dinheiro para Deus me abençoar. É barganha. Para com isso. Não façam barganha com Deus. Não faça barganha com Deus. Outra coisa. O objetivo do dízimo era
para alimentar aqui os levitas, que eram trabalhadores do templo. Eles não tinham terras para plantar, não tinham terra para criar seus animais, eles não tinham terra como herança no meio de Israel, no meio das tribos de Israel. Aos estrangeiros, porque assim que Moisés saiu do Egito, muitos egípcios seguiram Moisés. Muitos egípcios aceitaram Iau como seu Deus, aceitaram a lei de Iau nas suas vidas e seguiram Moisés. Mas eles não eram da família, né, de Jacó, família de Israel. Eles não poderiam ter terra no meio deles, no meio dos israelitas. Mas para eles sobreviverem, Deus deu essa ordenança que os sacerdotes tinham que pagar o salário de levitas, que era um trabalhador, tinha que ajudar a sustentar esses estrangeiros, embora muitos deles trabalhavam ali no meio deles, mas teria que receber essa ajuda dos sacerdotes, teriam que ajudar a manter os órfãos, que muitas vezes não tinham mães e também perdia pais, porque era um período de guerra. Tinha que sustentar as viúvas, que muitas vezes perdia os seus esposos nas guerras, porque estavam num período de conquista, haveria guerra. Para esse objetivo, que era o dízimo, para que eles comam e fiquem saciados em suas cidades, para que eles fiquem ali unidos no meio dos seus familiares, dos seus parentes, e não fujam para outras cidades, para não se corromper, porque as outras cidades eram cananeias, adoradores de vários deuses, poderiam se corromper, poderia esquecer o seu Deus, poderia esquecer as suas ordenanças. Então Deus queria mantê-los ali. Mas como eles iam viver, passar fome? Não, Deus falou aos sumos sacerdotes, né? E aos sacerdotes, para que eles pegassem o dízimo dos dízimos, ele recebia os dízimos do povo, e daqueles dízimos tirar mais 10ª parte daqueles dízimos e dar para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos. E para os levitas, que como salário dos seus trabalhos no templo. Amém? Mas como se encerrou isso, irmão André? Se encerrou no ano 70. No ano 70 DC, quando, né, o Tito, né, invadiu Roma, Tito de Roma, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o templo. Acabou-se o dízimo, porque sem templo, sem sacerdote. Sem sacerdote, sem a paga do dízimo. Sem templo, sem esses mandamentos. Eu já expliquei várias vezes. Muitos mandamentos só poderiam ser feitos no templo. Sem templo, alguns que poderiam ser feitos no templo não ia poder fazer, porque não tinha mais tempo. Então, se você não pode fazer um, você não pode fazer nenhum outro. Porque Tiago já diz, se você fizer um só mandamento, mas ignorar todos os outros, você se torna transgressor. Então, revogou-se o dízimo, revogou-se os sacerdotes, alguns hoje se intitulam sacerdotes, não tem mais sacerdote. Sacerdote era só da tribo de Levi. Pastores são da tribo de Levi? Não são. Padres são da tribo de Levi? Não são. Amém? Então, abra os olhos para a sabedoria, meus amados irmãos. Vamos seguir a Bíblia corretamente, como ela nos ensina. Não vamos ficar inventando conversa fiada, né? Agora, no tempo de Jesus, como que Jesus vivia? Como seus discípulos viviam?
né? A gente já víamos aí que eles teriam que andar de cidade em cidade pregando. Nós já temos consciência de que suas sandálias poderiam rebentar, gastar. Eles tinham que trocar de roupa, né? E tinha que comer, beber. Como que eles fariam isso sem dízimo? Não, irmão André, mas ainda tinha o dízimo, porque o templo estava em pé. Sim, mas Jesus nunca recebeu dízimo. Nunca recebeu dízimo. Os seus discípulos nunca receberam dízimos. Por quê? Jesus não é da tribo de Levi. Moisés era da tribo de Levi, irmão de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Jesus vem de outra tribo, que o próprio Moisés disse que não se viu o altar. Jesus vem da tribo de Judá, que não tem altar, não tem sacrifícios, obrações religiosas, não tem ordenança da lei de Moisés. Por isso que hoje nós, em graça, cortamos todas essas coisas da nossa vida. Porque seguimos Jesus. E Jesus é de outra tribo que não pertencia à tribo de Moisés. É um outro sacerdócio diferente. Amém? Como eles iriam se sobreviver? E Lucas 8, de 1 a 3 diz: E aconteceu, depois disto, que andavam em cidade. Depois disto, eu não vou lá atrás para ver por que depois disto, tá? Vamos entrar aqui diretamente aqui no objetivo nosso, tá? Depois disto, que andavam em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando, perdão, o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Eles estavam ali, Lucas está mostrando que ele estava ali andando, indo de aldeia em aldeia, pregando ali, né? O evangelho do reino. O evangelho do reino é o quê? A graça. Mas Jesus não estava ali pregando a sua graça na sua clareza. Não está pregando a sua clareza, porque ele não poderia fazer isso. Por que ele não poderia, irmão André? Não foi ele que trouxe o evangelho da graça de Deus a Paulo de Tarso? Fica a dica. Esse será um outro estudo. Fica a dica. Continue comigo aí, que tem muitas coisas aí para vocês aprenderem. Entendeu? Não vou falar tudo aqui, não. Vocês têm que me acompanhar para vocês verem quando eu fizer esse vídeo falando sobre isso. Tá bom? Então ali eles tinham que comer, beber, comprar sandálias novas, roupas novas. Como fariam se eles não poderiam cobrar dízimo de ninguém? Se Jesus cobrasse dízimo, ele estaria transgredindo a lei, meus amados irmãos. Jesus nunca cobrou dízimo. Por que vocês dizem servir a Jesus, cobram dízimo? Muitos aí dizem, temos que andar como Jesus andou. Então, antes como Jesus andou, ele nunca cobrou dízimo. Por que vocês cobram dízimos? Por que Jesus nunca cobrou dízimo? Mesmo no tempo dele, ainda havendo ali o pacto da lei, mesmo já tendo testamentariamente, espiritualmente sido revogado, ainda estava ali. Por quê? Porque o templo lá ainda estava em pé. Então o povo judeu ainda ia no templo, ainda pagava os seus dízimos, ainda fazia, né, oferecia suas ofertas pelos pecados. Mas Jesus não. Jesus é da tribo de Judá. Ele nunca poderia cobrar dízimo. Se você diz que é de Jesus, amém? Você não pode cobrar dízimo. Porque senão você está dividindo aí a casa. Sou servo de Cristo, mas, irmão, hoje é dia do dízimo. Como é que pode um negócio desse? Vocês aí, irmãos,
que segue, né? Segue aí essas doutrinas. Preste atenção. Jesus era de uma tribo que não poderia cobrar dízimo, de uma tribo que não tinha trabalho no altar. Amém? Então, meu irmão André, como eles poderiam sobreviver se não poderia cobrar dízimo? Lucas 8:2, né? Falou aqui que eles andavam de cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, né? Esse andar tinha que comer, beber, sandálias rebentavam, sandálias gastavam, roupas sujavam, roupas rasgavam. E aí, como fazer? Lucas 8:2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria Madalena era uma mulher rica, uma mulher de posse. Esses 7 demônios aqui não está muito claro na Bíblia, tá? Mas existem outros livros de história, né? Que conta sobre a vida de Maria Madalena. Existe o Evangelho de Maria Madalena, vocês sabiam disso? Existe. Não contém na nossa Bíblia, mas existe o Evangelho de Maria Madalena. É um evangelho chamado apócrifo, né? Então esses 7 demônios aqui não é espírito demoníaco igual vocês estão pensando, não. É coisas que aconteceu na vida dela, né? E aquilo ficou corroendo na mente dela, né? Aquilo era como um demônio mental. Demônio mental. Não vou falar com clareza aqui, porque não está na nossa Bíblia, então eu não posso provar, né? Tem sempre aqueles que, não está na Bíblia, é invenção, irmão André. Você está inventando, tá? Então não vou falar com clareza. Só vou explicar para vocês que aqui quer dizer demônios mentais. Está falando sobre demônios mentais. Coisas erradas que a gente fazemos, que não nos perdoamos e não pedimos perdão às pessoas para as quais erramos. E aquilo fica fermentando na nossa mente, fermentando, se torna os nossos demônios mentais. Tá entendendo? Então, Maria Madalena era pessoa rica. Então, Maria, chamada Madalena, a qual saiu 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Joana era mulher de Cusa, Cusa era procurador de Herodes, quer dizer, pessoa rica. E Susana, né? Susana, que aqui não explica quem era Susana, mas alguma mulher ali que ajudava, né? E muitas outras que serviam com seus bens. Essas pessoas serviam Jesus e os seus discípulos com seus bens, ajudavam, ofertavam, amém? Com seus bens, amém? Quando eles estavam na cidade onde moravam essas mulheres, essas pessoas que ajudavam, não só essas mulheres, como muitas outras pessoas que às vezes não está relatado aqui. A Bíblia não está toda a história relatada, senão não caberia no livro, né? A Bíblia própria fala disso. Então, quando eles estavam nessa cidade onde essas pessoas que ajudavam viviam, eles davam abrigos, eles faziam banquetes e convidavam eles, né? Quando eles estavam caminhando de aldeia a aldeia, eles levavam dinheiro para viagem, dinheiro para abrigo, dinheiro para dormir, dinheiro para comprar tendas. Amém? Então, Jesus nunca recebeu dízimo, mas ele recebia doação, oferta em doação das pessoas que seguiam eles. Então, meus irmãos pastores, como fazemos hoje se tirarmos os dízimos? É simplesmente vocês conversar na honestidade e mostrar na palavra que dízimo, né, era para os judeus, era para a tribo de Levi,
Jesus não pertence à tribo de Levi. Jesus nunca recebeu dízimo, nunca cobrou dízimo. Como você diz ser pastor de Cristo, Jesus é meu Senhor e cobra dízimo. Como é que pode isso? Está fora da Bíblia. Não contém isso na Bíblia. Esse pensamento seu não é bíblico. O pensamento bíblico é seguir o que a Bíblia diz. Então você tem que sentar com seus irmãos, meus amados irmãos, pregadores aí, né? Não vou chamar vocês de pastores. Falei pastor porque para ter um entendimento aqui dessa humilha aqui, mas o verdadeiro pastor é Cristo. Amém? Sente aí com seus irmãos aí, né, do grupo aí, da igreja formada aí onde vocês moram. Mostre a verdade da palavra, que dízimo era para os sacerdotes levitas. Depois mostre que eles recebiam doações, recebiam ajudas. Amém? E o povo quer continuar mantendo esse local alugado de reunião, porque gosta das palavras que ouve, aquelas palavras que estão te fazendo bem. Eles vão continuar ajudando, meu amado irmão. Vão continuar ajudando. Amém? Vão continuar ajudando normalmente. Mas sem a imposição de obrigação. Sem a imposição de que não dá dízimo está roubando a Deus. Sem a imposição de que, né, se não dá dízimo, o gafanhoto faz e acontece. O gafanhoto é um inseto. Não é diabo, é um inseto. O gafanhoto lá de Malaquias 3:10 é um inseto. Não é diabo. Né? Isso é invenção de pastores aí que querem te oprimir para arrancar seu dinheiro. O gafanhoto lá era um inseto que comia plantações deles quando eles estavam em desobediência. Então você tem que ensinar sem opressão, sem dizer que está roubando a Deus, sem dizer que dízimo é para bênção financeira. Isso é barganhar com Deus. Meu Deus, vou te dar o meu dízimo para que você me ajude a comprar aquele carro, aquela casa, aquele melhor emprego. Isso é barganhar. Isso é barganhar com Deus. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Né? Ele sabe de todas as coisas que você precisa. Peça a Ele no seu íntimo, porque Ele mora dentro de você. Entende? Ele vai te dando visões para você agir. Está entendendo? Mas não barganhe com Deus. Não façam barganha com Deus. Então Jesus nunca cobrou dízimo de ninguém. Nunca recebeu o dízimo de ninguém. Amém? Vocês dizem aí que tem que andar como Jesus andou. Então ande na verdade da palavra. Amém? Não usa aí de estelionato. Não usa aí de extorsão para ficar ricos. Não, dízimo é para ser levado lá no monte, para ser queimado lá. Mentira, jamais vocês vão queimar dinheiro. Jamais vocês vão queimar dinheiro. Engane outro. Vão levá-lo para Israel, para a fogueira santa. Nunca existiu fogueira santa em Israel. Nunca. Isso é teologias de homens. A própria Bíblia diz isso. Tome cuidado com teologias de homens, desviado da verdade. Onde está na Bíblia isso, fogueira santa? Não existe. A graça genuína não tem nada a ver com a lei. A lei, né, não tem nada a ver com a graça de Deus. Jesus não tem nada a ver com Moisés. Moisés não tem nada a ver com Jesus. E Paulo, como Paulo sobrevivia, meus amados irmãos? Paulo sobrevivia em Filipenses 4, 15, 18. O estúdio já está ficando grande, porque eu falo demais, né? Filipenses 4, 15, 18. Paulo nos diz assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti
da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Paulo está falando aqui, quando ele estava em viagem, quando ele estava partindo, né, para Macedônia, nenhuma igreja ajudou ele, a não ser a igreja de Filipenses, né? Filipenses ali tinha muita gente compromissadas, que queria ajudar o trabalho de Paulo. Então vocês aí que seguem, né, os seguidores aí, os pregadores, né, os anunciadores, né, a palavra pregador, eu vou tirar isso do meu dicionário, os anunciadores aí da graça de Deus, e gostam desse trabalho, ajude, porque às vezes a pessoa tem que pagar aluguel do ponto onde reúne a igreja, tem que pagar luz, tem que material de limpeza, material higiênico, isso tudo tem gasto, tem custo, né? Ajude igual essas mulheres estavam ajudando com seus bens. Ajude igual a igreja de Filipenses estava ajudando Paulo aí com seus bens, né? E Paulo continua aqui, porque também uma ou outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Dizendo aqui, Paulo está dizendo que os filipenses, né? Nenhuma igreja comunicou com Paulo, a não ser os filipenses. Comunicou comigo com respeito. Só filipense que estava ajudando, né? E porque também, uma vez ou outra, mandaste o necessário a Tessalônica, né? Então, assim como Jesus, Paulo recebia ajuda. No caso aqui, está falando que recebia ajuda do povo lá de Filipenses, da igreja reunida em Filipenses, né? A qual ele também era apóstolo, né? Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo está falando, não estou procurando dádivas. Não quero que vocês me ajudem, né? Para eu procurar dádivas da minha própria pessoa. Para eu comprar uma casa bonita, para eu comprar um carro bonito, para eu comprar iate, para eu comprar aviões, igual vários intitulados pastores aí têm. E quando você fala em dízimo, não, que a minha igreja tem ar-condicionado, a minha igreja tem 20 ar-condicionado. Meu amado irmão, não justifique seu erro. Não justifique seu erro. Vamos aqui ver o que a palavra está dizendo para a gente. Jesus era da tribo de Judá, a tribo que não poderia cobrar dízimo de ninguém. Se você é seguidor de Cristo, você não pode cobrar dízimo. E Paulo está falando, não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. O fruto que cresça para a conta dos irmãos, para dar para os irmãos, né? Uma boa palavra, para dar para os irmãos um local adequado, onde vocês possam se reunir como igreja, bancos bons, né? Ventiladores ou ar-condicionados, sei lá, depende de cada um, um banheiro adequado, para os irmãos, para a vossa conta. Isso que o Paulo está falando. Eu não quero dádiva para a minha pessoa, para me crescer com seus bens. Mas dádivas aqui que vai ser usada, né, para vocês mesmos. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio, depois que recebi de Epafrodito. Mais um que ajudava Paulo, Epafrodito. O que da nossa parte, o que da vossa parte foi enviado,
como cheiro de suavidade e sacrifício e aprazível a Deus. Sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo que aquela ajuda que eles estavam dando era um sacrifício agradável e aprazível, né, a Deus. Não é um sacrifício de imposição de mão, não é um sacrifício de ordenança, não é um sacrifício de medo, porque você obrigar alguém a te dar alguma coisa à base do medo, isso é estelionato, isso é crime, é roubo. E isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Amém? A ajuda do povo é para mantermos, né, o nosso ponto de pregação. Amém? Que muitas vezes temos que pagar aluguel, pagar luz e outras coisas a mais para receber a igreja confortavelmente. Não é para ninguém ficar rico. Larguem de ser desonestos. Tais pastores, largam de ser desonestos. Amém? Então, abençoados, Paulo aqui diz em 2 Coríntios 9:7. Eu estou pulando aqui porque para a gente não levar isso muito longe aí. 2 Coríntios 9:7, Paulo diz aqui: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, porque muitos, por causa da imposição de mão, dão com tristeza, porque estão dando, mas está faltando lá em casa. Entende? Estão dando, mas está faltando lá em casa. Está faltando lá na boca dos meus filhos. Então está dando com tristeza. Ou por necessidade. Estou precisando dar uma bênção ali do emprego. Estou precisando da bênção ali para arrumar minha casa, reformar minha casa. Estou precisando de uma bênção de Deus para me comprar o meu carro. Isso é necessidade. Então Paulo está falando que essa necessidade é barganha com Deus. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza, com imposição de mão, com medo de estar roubando a Deus, medo de diabo, que não é diabo, é gafanhoto, medo da imposição do pastor, medo do pastor te apontar dentro da igreja, porque tem igreja que tem envelopinho, né? Então, se não tiver só envelopinho lá, eles te jogam de escanteio, esse irmão vai ficar de escanteio porque esse mês não contribuiu. Aí eles tratam bem aqueles que contribuem mais, aí que eles tratam até abraçam, né? Eu estou falando besteira? Vocês aí que participam desses locais ou que participaram, pode confirmar o que eu estou dizendo aqui. É besteira que eu estou dizendo? Então não com tristeza, meus amados. E nem por necessidade. Porque dar o dízimo por necessidade é barganhar com Deus. É barganhar com Deus. Eu vou te dar meu dízimo, meu pai. Mas aí você me dá aquela porta de emprego, você me ajuda a reformar minha casa, você me ajuda a comprar meu carro do ano. Isso é barganhar com Deus. Isso é barganha. Cada um contribui segundo propõe no seu coração, não com tristeza e não por necessidade. Amém? Então, meus amados irmãos aí, pastores aí, é só você sentar aí com os seus irmãos, com a sua igreja reunida aí, aonde quer que vocês estão, não vou falar, nem os seus nomes eu pronunciei aqui, vocês me falaram isso particularmente, eu falei, não, vou fazer um estudo sobre isso, vejam lá, então espero que você esteja aí me vendo, espero que vocês entendam isso aí, sente aí com os seus irmãos aí, e expõe para eles a verdade, expõe para eles, diz, Deus me revelou aqui, que dízimo aqui, né? Não pode mais ser cobrado. Isso era uma coisa da lei, perdoa por esses anos de eu ter cobrado, mas era minha ignorância, a partir de hoje vamos fazer correto. Mas precisamos continuar mantendo aqui o nosso ponto de pregação, nosso ponto de estudo,
E preciso que vocês continuem contribuindo para a gente continuar pagando nosso aluguel, nossa luz. Amado irmão, é simplesmente assim. É muito mais bonito você ser humilde e sincero e verdadeiro do que mentir para o povo. Amém? Então é isso aí. Fica essa palavra aqui para hoje. Amém? Tem umas recomendações aqui. Primeiramente, essa aqui eu peço a vocês, né, que se inscrevam aí no meu canal. Vocês que estão me vendo a primeira vez, eu sou o irmão André Palhares. Se inscreva aí, não deixa de dar seus likes, traga umas pessoas para se inscrever. Visite lá o canal do nosso irmão Carlos Antônio Gomes, do canal Democracia Espiritual. Amém? Visite lá o canal do nosso irmão aí, Carlos Antônio Gomes, Democracia Espiritual. Da nossa irmã Roselita Moura, visite lá o canal dela, se inscrevam. Inscreva no canal do irmão André. Vocês que estão me vendo pela primeira vez, tragam também mais pessoas para se inscrever. Compartilhe esse vídeo. Vocês que já são inscritos, amados, peço vocês, tragam mais pessoas, amados, para que mais pessoas possam entender esses conhecimentos, porque aí fora, no sistema, você não vai ouvir essas coisas. Amém? Declaro a mente de Cristo ativada em todos vocês. Amém? Para que seu espírito venha crescer em sabedoria, né? Para encher a mente de Cristo que está em vocês, né? Do conhecimento da verdade. A cada dia, de glória em glória, nós vamos crescendo junto aí, né? Nessa família, grandiosa família maravilhosa da graça de Deus. Amém? Então, assim, fico por aqui. Foi dado esse recado aí. Leiam, vejam esse vídeo 1, 2 vezes. Anote, faça anotações aí. Estude sobre essas coisas. Amém? Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.